Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vamos continuar falando sobre crescimento e desenvolvimento em plantas. E hoje, especificamente, eu vou iniciar o assunto de sinais e transdução de sinal. Tá? Eu vou explicar como é que, basicamente, as plantas percebem diversos fatores ambientais através de sinais e como ela utiliza essa informação para alterar processos ligados ao seu desenvolvimento ou então de alguma resposta ligada à sua sobrevivência, por exemplo, em algum ambiente. Então, como eu venho sempre comentando aqui na disciplina, né, eu acho que não teve nenhuma aula que eu não comentasse isso. As plantas elas precisam completar todo o seu ciclo de vida em um mesmo local. E daí, consequentemente, elas vão estar constantemente sendo submetidas a diversos fatores que podem causar ou afetar o seu desenvolvimento. Né? Então, diversos fatores bióticos ligados a outros indivíduos biológicos que podem prejudicar ou que podem beneficiar o seu desenvolvimento, ou então fatores abióticos que podem também beneficiar ou atrapalhar o seu desenvolvimento. E essas respostas, elas às vezes são muito rápidas, como a gente está vendo aqui nas letras A e B, né, durante, por exemplo, plantas que precisam adquirir insetos para auxiliar na sua nutrição. Então, são plantas insetívoras que precisam, por exemplo, atrair esses insetos, liberar substâncias, mas a partir do momento em que esses insetos entram em contato com folhas modificadas, elas precisam se fechar para capturar essa fonte de alimento. Então, isso aqui é um tipo de resposta rápida, de movimento rápido. Existem outras respostas de movimento rápido, como, por exemplo, abertura e fechamento de estômatos, movimento de folhas, que a gente já comentou, né, aqui na nossa disciplina. Então, por exemplo, movimento de folhas para acompanhar o sol ou então para se livrar de excesso de luz, movimentos de folhas para economizar água, como acontece em muitas plantas da família Fabaceae à noite, por exemplo, né, e por aí vai. São diversas respostas que as plantas precisam estar controlando, ou seja, precisam estar constantemente percebendo o ambiente e controlar diversas respostas. Dessas respostas são lentas também, como a gente está vendo aqui na letra C. Tá? Que a gente tem uma planta que cresceu em locais com ventos muito fortes e daí, consequentemente, os ramos tendem a ficar numa posição mais protegida desses ventos. O vento vai estar vindo nessa direção aqui e para diminuir esse efeito de pressão do vento, os ramos começam a crescer no sentido oposto, né, para exatamente evitar problema de quebra de galhos ou diversos outros fatores que podem prejudicar no desenvolvimento. E daí a copa da planta fica voltada para um lado. Então ela precisa, é claro, que perceber esse efeito ambiental, porque se ela não percebe o efeito ambiental do vento, ela iria crescer com uma copa menos resistente e, consequentemente, essa planta nesse local aqui iria sofrer muito mais. Ao longo da nossa disciplina, eu falei de outros exemplos de crescimento lento, mas para se adaptar a alguns fatores ambientais. Por exemplo, crescimento de raízes em direção a fontes de água, principalmente plantas que vivem em locais muito secos, né, ou que são submetidas a estações secas durante um determinado período do seu ciclo de vida. Crescimento de raízes em direção a fontes de nutrientes, principalmente em solos pobres em alguns nutrientes minerais. Aqui a gente tem um exemplo na figura D de adaptação de um galho de uma planta que acabou tombando por algum fator ligado ali ao solo ou algum vento em excesso durante o seu desenvolvimento e que com o tempo ela precisou crescer em direção à luz. Tá? E aí o que acontece? A tendência é que o peso da copa vai ficando cada vez maior e vai forçando essa parte que não está reta a cair. E aí a planta precisa desenvolver tecidos de sustentação, nesse caso aqui. Então, esses tecidos de sustentação muitas vezes são chamados de lenho de resistência, que crescem exatamente em resposta à gravidade.
Tá? Nesse caso aqui, o lenho de resistência, ele está crescendo, ele está crescendo aqui nesses locais mais ou menos aqui no galho ou no ramo dessa planta, aliás, no caule dessa planta. E no caso de isso aqui é uma angiosperma, no caso de gimnosperma, normalmente o lenho de resistência ele fica na parte de baixo, né? Então ele sustenta o peso. No caso de angiospermas, ele sustenta a tensão, então ele fica ajudando a segurar isso daqui na direção de cima. E aqui na letra E, então a gente tem exatamente esse efeito no caule, né? O caule começou a crescer, formando anéis de crescimento muito uniformemente, mas ocorreu um problema de gerar uma pressão excessiva, ocorreu um movimento no caule que ele precisou de gerar uma pressão muito grande em um determinado lado, e daí ele produziu tecidos muito maiores, por exemplo, aqui nessa região, em comparação com essa outra aqui. Tá? Então isso pode ser um efeito gravitacional, como o tombamento que a gente está vendo aqui na letra D. Pode ser, por exemplo, um outro efeito, de repente abre uma clareira numa floresta e a planta começa a produzir muitos ramos desse lado aqui, e daí consequentemente vai ter mais peso desse lado, vai ter mais transpiração também e transporte de nutrientes para esse lado aqui, então ela precisa de mais tecidos condutores, tanto para transporte de seiva quanto para sustentação física desse lado. Então muitas vezes a gente observa isso em madeiras, né? O crescimento maior em um determinado do que o outro. Mas quem é que vai perceber isso? Tá? Então a planta precisa perceber esses diversos efeitos ambientais, inclusive de efeitos gravitacionais, né? Isso aqui já não tem a ver com o potencial gravitacional que a gente viu durante o transporte de água. Isso aqui é um efeito gravitacional percebido por algumas células, por alguns receptores celulares que induzem uma alteração no desenvolvimento de plantas. Então esses diversos sinais ambientais que eu comentei aqui, tá? Água, nutrientes, luz, umidade, né? A gente viu lá em relações hídricas que a umidade relativa afeta a abertura e o fechamento de estômatos, afeta o desenvolvimento de plantas também. Gravidade, como a gente está vendo aqui nas duas situações da letra D e E. Ataques de insetos, por exemplo, né? Eu tenho dois exemplos aqui de plantas utilizando insetos para a sua nutrição mineral. Mas, por exemplo, plantas que são atacadas por herbívoros têm que desenvolver sistema de resposta. Então, elas têm que perceber que estão sendo atacadas para desenvolver uma resposta. E por aí vai, tá? Então, são diversos fatores que a planta vai ter que lidar, porque ela não pode sair daquele local, e aí ela vai ter que se adaptar para sobreviver da melhor forma possível em situações adversas. Então esses diversos sinais, eles precisam ser percebidos, eles são estudados exatamente nessa parte aqui da disciplina, e ao serem percebidos, eles precisam ser utilizados para produzirem alguma resposta. Então isso daí, né, esse processo se chama transdução de sinal, porque o sinal ao ser percebido, ele vai ter que ser transmitido, ele vai ter que seguir um caminho. Normalmente são sinais químicos, né? O efeito ambiental ele é percebido e altera algum processo químico que vai ter que induzir uma resposta. Então aqui eu tenho um esquema, né, mostrando como é que seria uma via de transdução de sinal. Então, por exemplo, chega um sinal ambiental ou de desenvolvimento, porque muitas vezes a planta já tem uma programação de desenvolvimento, né? Por exemplo, plantas que têm uma fase vegetativa e uma fase reprodutiva bem definida, elas vão chegar num determinado momento do seu desenvolvimento que vão ter que alterar algum processo ligado ao crescimento. Por exemplo, o crescimento de ramos vegetativos vão alterar para a produção de flores que vão estar envolvidas na reprodução. Tá? Então, isso vai ter que ser um sinal também transmitido até induzir uma resposta diferente. Então aqui eu tenho diversos exemplos de sinais, né? Então luz, temperatura, contato, né? O exemplo da planta sensitiva, né? Que a gente toca, ou um animal toca na folha e ela se fecha para diminuir o ângulo de visão do animal. Hormônios, que eu vou comentar daqui a pouco também, né? Induzem esse início da transdução de sinal, ou efeitos de nutrientes e vários outros, né? Como eu já comentei aqui, água, luz e por aí vai. Então, esse sinal ele vai ter que ser percebido por um receptor,
existem receptores de diversos tipos em diferentes locais de uma célula vegetal e em diferentes órgãos vegetais também. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos inicialmente na videoaula de hoje. Eu vou mostrar exemplos aqui de receptores que são quinase, tá? Que envolvem fosforilação de outras proteínas. Vou mostrar exemplos de algumas outras proteínas também, alguns canais iônicos, né, que alteram alguns efeitos de resposta aí, tá? Então, o sinal é percebido por esses receptores, daí inicia-se uma rota de transdução de sinal, tá? Essas proteínas que percebem o sinal, elas vão interagindo com outras proteínas através de degradação, por exemplo, muitas vezes o sinal ele é percebido e induz a alteração de algumas proteínas através de degradação. Normalmente são proteínas que reprimem uma determinada resposta e aí, ao serem degradadas, a resposta vai poder ser percebida, né? Chegar até o nível de alterar algum fator ligado ao desenvolvimento de plantas. Eu vou mostrar aqui respostas ligadas à fosforilação de proteínas, mensageiros secundários e por aí vai, tá? Daqui a pouco eu coloco exemplo para a gente entender bem essas características todas, inclusive com alteração na voltagem de membranas plasmáticas. Então, depois que inicia-se a rota de transdução de sinal, o sinal é transmitido. Normalmente esse sinal pode ser transmitido via transporte de hormônios, quando o sinal é percebido em um local e a resposta tem que ocorrer em outro local. Por exemplo, raiz percebe que o solo está secando e induz o fechamento de estômatos lá na parte aérea, lá nas folhas. Então, isso é um efeito de sinal que é percebido em um local, mas a resposta vai ocorrer em outro, e normalmente quando a resposta vai ocorrer em outro, ela envolve transporte de hormônios vegetais. Tá? Ou sinalização elétrica, né? Mas normalmente, principalmente, o efeito é do efeitos regulados a longa distância envolvem hormônios vegetais. E daí a resposta ela pode ser de diferentes tipos. Normalmente tem muitas respostas que são ligadas a nível de DNA, a nível de regulação gênica. Então, por exemplo, precisa de um gene precisa de aumentar a expressão de um gene, então a resposta ocorre durante toda essa via de transdução de sinal até chegar no nível de DNA. Eu comentei um exemplo disso, por exemplo, durante a síntese da nitrato redutase, a enzima que inicia o processo de assimilação de nitrato, né, da fonte de nitrogênio. Então ela responde, por exemplo, a nível de nitrato no solo. Se o solo não tem nitrato suficiente, não precisa da planta produzir a nitrato redutase. Mas se tem nitrato suficiente, então esse sinal vai ter que ser percebido, vai ocorrer toda uma sequência de transdução de sinal até chegar a nível de DNA e ser sintetizada a enzima nitrato redutase, para depois ela exercer a sua atividade. Então, isso é um exemplo de resposta a nível de DNA, a nível de expressão gênica. Existem respostas que são regulação de proteínas que já foram produzidas. Então, essa resposta elas são chamadas de pós-traducional, né? Ou seja, após a síntese da proteína. Muitas vezes podem estar envolvidas na reorganização do citoesqueleto. Por exemplo, a gente viu exemplo disso quando eu comentei em parede celular. Né? A planta pode regular a direção de seu crescimento, alterando o processo de disposição ou de síntese de microfibrilhas de celulose, que daí o processo de expansão vai ser em uma direção perpendicular às microfibrilhas de celulose. Então, a resposta, por exemplo, ela pode ser basicamente via reorganização do citoesqueleto, né, que por sua vez está ligado à síntese das microfibrilhas de celulose. Tá? Tudo isso foi assunto que eu acabei de comentar, né, em paredes celulares. Então, isso seria uma resposta, por exemplo, de uma planta que está crescendo em um local muito sombreado, em uma floresta, por exemplo, e de repente abre uma clareira. Daí ela alterando a organização do citoesqueleto, ela vai começar a produzir muitos ramos, inclusive até o ramo principal pode se curvar em direção a essa clareira para poder absorver mais luz, né, fazer muito mais fotossíntese. E tem muitas respostas que são a nível de ativação ou inativação de enzimas, né? Ou seja, não é a nível de DNA em si. A enzima já está sintetizada, ela vai ser ativada ou inativada
de acordo com um determinado sinal ambiental, né, que vai alterar ali a resposta. Um exemplo disso é a rubisco. Tá aí várias outras enzimas da fotossíntese que eu já comentei lá atrás. Então eu mostrei, por exemplo, que várias enzimas da fotossíntese são inativas durante a noite e são ativas durante o dia. Quem é que percebe o sinal? Não é a maquinaria fotossintética que percebe o sinal para ativar e desativar as enzimas da fotossíntese. São outros receptores que percebem esse sinal, mas que alteram a atividade daquelas enzimas e fazem com que elas sejam ativas durante o dia e inativas durante a noite. Tá? Então vocês observam como são complexas essas respostas. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos, não vai ter como a gente explorar tudo, até porque esse assunto ele é muito estudado atualmente, né? Então ele vai evoluir muito, vai aparecer muitas informações novas no futuro, mas por enquanto a gente fica... Eu vou colocar alguns exemplos, basicamente tentando relacionar com o que a gente já estudou na primeira e na segunda parte da nossa disciplina. E é interessante que muitas vezes a resposta, ela pode, quando a resposta é induzida, ela pode inibir o processo. Tá? Então, isso daqui se chama atenuação do sinal. Né? Então, por exemplo, induziu a resposta de alteração, qualquer que seja a nível de DNA ou a outro nível regulatório, depois que a resposta foi induzida, ela não precisa continuar sendo ativada. Então, a própria resposta ela pode inibir a nível de receptor para que ele possa, digamos assim, ficar lá no ponto de receber uma outra resposta. Tá? Então, aquela resposta já foi induzida, então inativa o processo, né, ou atenua o processo, como é mais corretamente falado, para que a planta fique disponível para receber novamente uma informação. Ok? Então vou colocar aqui mais alguns exemplos para a gente entender melhor essa questão de vias de transdução de sinal. Bom, então receptores, como eu comentei, eles podem estar localizados em diversos locais de uma célula. Então a gente tem muitos receptores que ficam localizados na membrana plasmática. Eu estou mostrando 3 exemplos aqui, existe mais do que isso, tá? Tem aqui um exemplo de receptor para bracinoesteroide, que é uma classe de hormônios vegetais, para ácido abscísico, que a gente já viu ácido abscísico lá em relações hídricas. Daqui a pouco eu vou colocar um outro exemplo de ácido abscísico para reforçar o que a gente já estudou. Estímulo mecânico normalmente está ligado a efeitos osmóticos, tá? Que alteram algum processo ligado ao desenvolvimento celular. Pode ser, por exemplo, diminuição da quantidade de água, né, na vizinhança. Então, esses estímulos mecânicos eles são percebidos por receptores que também estão na membrana plasmática e que aí vão ter que transmitir a resposta para que a célula altere o seu metabolismo, né, o seu desenvolvimento. Existem receptores que ficam localizados no próprio citosol, né, ou citoplasma da célula. Então, tem receptor para ácido abscísico também localizado no citosol. Existem receptores localizados nos cloroplastos. O estímulo mecânico ele também pode ser percebido em cloroplastos. Tem receptores localizados no retículo endoplasmático. Então aqui tem um exemplo de receptor para citocinina, que é uma outra classe de hormônios vegetais, e para etileno, que também é um hormônio vegetal. Eu vou comentar sobre todos esses hormônios vegetais mais adiante, tá? Nesse assunto aqui da nossa disciplina. E aqui existem receptores também que estão localizados no próprio núcleo da célula, né, já ali prontos para alterarem algum fator ligado a nível de DNA. Tá? Então, receptor aqui para jasmonato, que é um hormônio vegetal também, ou uma classe de hormônio vegetal, tá? Ácido abscísico, que é uma auxina, um hormônio vegetal também, e giberelina, que também é um outro hormônio vegetal. Tá? Não se preocupem com esses nomes, eu vou comentar sobre todos eles de agora em diante aqui na nossa disciplina, e aí vai ficar bem mais fácil de entender. Então, só estou querendo mostrar aqui que os receptores, que normalmente são proteínas receptoras, eles podem estar localizados em diferentes compartimentos celulares, né? E daí depois que eles são ativados por alguns desses fatores aqui, quer sejam hormonais ou alguns estímulos ambientais, eles vão iniciar a via de transdução de sinais.
Bom, isso aqui é um exemplo de transdução de sinal muito comum em diversos organismos e que tem alguma importância também em plantas. Isso daqui se chama a rota, aliás, isso aqui se chama via de transdução de sinal que envolve a proteína quinase ativada por mitógeno. O que é isso? Tá? O que é mitógeno? Mitógeno é qualquer substância que induz mitose em célula, tá? Induz divisão celular. Mas essas proteínas elas não estão envolvidas apenas na divisão celular, apesar de que começaram a ser estudadas ligadas à regulação de divisão celular em diversos seres vivos. Mas, inclusive no caso de plantas, a importância principal delas nem é durante a divisão celular, mas o mecanismo de atuação ou de funcionamento delas é muito parecido com o que ocorre em todos os seres vivos que utilizam essa via de transdução de sinal. Tá? Então, por exemplo, um determinado sinal vai ser percebido por um receptor que pode estar localizado na membrana plasmática ou em outro local, tá? Como a gente acabou de ver aqui, pode ser em diferentes locais. E daí, essa via aqui envolve normalmente 3 proteínas quinase até chegar na proteína-alvo. O que é a proteína-alvo? É aquela proteína que vai ser regulada. Por exemplo, uma enzima que vai estar envolvida em algum processo necessário só de acordo com um determinado sinal ambiental. Então, daí vem essa sequência de 3 quinases. Por que quinase? Tá? Quinase é uma enzima que fosforila outra. Então, por exemplo, essa MAP3K significa proteína ativada por mitógeno, proteína quinase, aliás, ativada por mitógeno, mas aí ela é chamada de quinase, ou 3K, que é mais fácil, tá? No livro eles têm essas duas terminologias, que por sua vez fosforila a outra, que é quinase, né, ou 2K, que fosforila a outra, que é apenas quinase, né? Então vai ser MAPK, tá? Que essa sigla vem do inglês, e que essa por sua vez fosforila a proteína-alvo. E essa proteína-alvo, então, é a que vai induzir a resposta. Tá? Pode ser, por exemplo, uma enzima que já vai regular alguma atividade ali a nível celular, pode ser um fator de transcrição. O que é fator de transcrição? É alguma proteína que vai interagir com o DNA e que vai induzir a síntese de um determinado RNA mensageiro, que por sua vez vai estar envolvido na síntese de outras enzimas ou proteínas, ou seja, é uma proteína que regula a nível de DNA. Tá? Por isso que elas são chamadas de fatores de transcrição. Ou então, a própria MAPK, ela pode ser fosfatada. E aí quando ela perde o fosfato, depois você vê que sempre que o processo vai acontecendo, vai ocorrendo com gasto de ATP, tá? Porque as quinases elas precisam fosforilar e consequentemente elas vão gastando ATP. Mas se a resposta não for mais necessária, ela pode ser desfosforilada. E aí a enzima ou a quinase aqui, ela fica inativa. Tá? Então ela consequentemente não vai poder interagir com a proteína-alvo, que seria aqui, tá? Nesse caso. Então observem que essa sequência aqui, né, ela visa basicamente fazer com que um sinal, ao ser percebido, ele possa ser transmitido até um determinado local. Pode ser, inclusive, em um compartimento celular diferente. Tá? É uma rota de transdução de sinal, de percepção do sinal em um local e efeito em outro local. Então, em plantas existem algumas respostas que já foram estudadas e que são controladas por proteínas quinase, ativadas por mitógeno, né? Exatamente naquele mesmo esquema que a gente tem ali, só que as proteínas que fazem parte da sequência são diferentes. Tá? Então vocês estão observando esses códigos diferentes aqui nas colunas, porque isso mostra que são proteínas diferentes, mas que a sequência é aquela que eu mostrei na figura. Então tem a MAP3K que fosforila a que vai ser MAP2K, e que fosforila a MAPK, tá? Então, só que quem vai fazer o papel de MAP3K vão ser proteínas diferentes, dependendo do efeito
tá? Mas as sequências são proteínas diferentes que interagem apenas entre elas, mas que o tipo de regulação é similar. Mas como são proteínas diferentes, consequentemente, isso indica que elas vão regular processos diferentes. Então, por exemplo, respostas de defesa, por exemplo, defesas a micro-organismos ou a herbívoros, que envolvem a síntese inclusive do ácido salicílico, que é um hormônio vegetal também, eles envolvem um tipo de regulação de proteína quinase ativada por mitógeno, né, envolvendo essa sequência aqui. Resposta de homeostase celular, por exemplo, com relação a espécies reativas de oxigênio, que podem causar danos celulares. Elas envolvem essa sequência aqui. Estresse pelo frio ou estresse salino, síntese de etileno, que é um outro hormônio vegetal que vai induzir um outro tipo de resposta. Sinalização com relação a patógenos, desenvolvimento de estômatos, por exemplo, tá? Plantas que vão precisar... eu comentei esse exemplo também, né? Na segunda parte da disciplina, eu mostrei que plantas de locais mais ensolarados tendem a ter mais estômatos para poderem controlar melhor a temperatura foliar. Plantas de locais mais sombreados tendem a ter menos estômatos. Então, como é que a planta vai induzir essa resposta? Ela vai perceber o sinal ambiental e uma das formas dela fazer isso é através dessa regulação envolvendo as proteínas quinase ativadas por mitógeno, tá? Então aqui tem proteínas já identificadas fazendo o papel de MAP3K, MAP2K e MAPK, ok? Sinalização com relação a mais um tipo de sinalização com relação a patógenos, que envolve um outro tipo de hormônio vegetal aqui, que é o jasmonato, e citocinese, né, que é o que é mais estudado em outros organismos, ou seja, regulação da divisão celular, que pode ser feita através dessa situação aqui. É importante regular a divisão celular? Sim, né? Como eu já comentei lá em relações hídricas, por exemplo, o primeiro efeito que a gente observa de falta d'água é que a planta vai paralisar o seu crescimento. Paralisa a expansão celular, mas paralisa também a divisão celular, né? Então esse efeito ambiental de falta d'água, ele precisa ser transmitido para regular também a divisão celular, dependendo do local. Pode ser, por exemplo, que falta d'água no solo, desde que não seja tão intensa, induza crescimento de raízes. Então, vai regular também citocinese a nível de raiz. Tá? Então, esse é um exemplo de resposta que pode ocorrer e ser regulada por esse sistema aqui de proteínas quinase ativadas por mitógenos. Bom, então aqui eu vou colocar alguns exemplos de outras moléculas bem importantes durante os processos de transdução de sinal, que são chamadas de mensageiros secundários. Né? Por que mensageiros secundários? Porque normalmente eles atuam após ocorrer uma resposta, regulando a sequência de transdução de sinal, né? Ou de transmissão dessa resposta, até que ocorra a alteração em um determinado processo celular. Então, por exemplo, vou começar aqui na sequência numérica, que é o que está mostrado aqui na legenda, né? Tem tudo isso lá no livro que eu passei para vocês, dentro da nossa disciplina. Então, existem algumas respostas que alteram o transporte de cálcio para o citoplasma. Tá? Cálcio normalmente vai estar presente em concentrações extremamente baixas no citoplasma. Quando eu falei lá em parede celular, eu mostrei exemplos de cálcio ligado a alguns daqueles componentes da parede celular, né? Principalmente pectinas. Mas muitas vezes o cálcio ele pode estar livre também na parede celular, só que dependendo de alguma resposta que precisa ser regulada, aí ele vai ocorrer alteração em canais de cálcio que ficam na membrana plasmática para transportar o cálcio até o citossol, o citoplasma, né? E ocorrer alguma alteração em resposta. Cálcio vai estar representado aqui nesse esquema, tá? Por essas bolinhas amarelas aqui, tá? Então você vê que tem uma importância muito grande durante as vias de transdução de sinal. Então, por exemplo, o cálcio ele pode interagir com alguns grupos de proteínas aqui, né? Tem mostrado aqui CBL e CIPK, que alteram, por exemplo, o transporte de íons na membrana plasmática, quer seja para o interior do citoplasma, quer seja para o exterior, dependendo do processo que precisa ser regulado. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso
de um assunto que a gente já viu durante o fechamento de estômagos, né, que envolve saída de íons, ou então inibição da entrada de alguns íons também. Tá? Então tem diversas outras respostas que podem ser reguladas pelo cálcio, né, a nível de alteração em proteínas transportadoras, por exemplo, também processos ligados à absorção de nutrientes do solo, né, e alguns outros processos de regulação que envolvem alteração osmótica, né, que sempre que envolve interação osmótica vai envolver também transporte de íons, ou entrando ou saindo da célula. O cálcio ele pode interagir também, esse grupo aqui de proteínas eles podem interagir tanto então para a alteração em transportadores que ficam na membrana plasmática, quanto transportadores que ficam no vacúolo, né, para induzir também o transporte de alguns solutos para o vacúolo, que vai ter efeito osmótico também, ou então efeito de diminuir toxidez de algum nutriente, né, que pode ali, ou de algum excesso de sais, né, que pode causar problemas ligados ao metabolismo celular. Então, por exemplo, também, né, o cálcio ele pode interagir com algumas proteínas chamadas aqui de calmodulinas, que são esses no esquema aqui está em formato de C, né? Então, quando elas interagem com cálcio, o que é que acontece? Elas podem induzir bombas de cálcio no retículo endoplasmático, que por sua vez o cálcio no retículo endoplasmático interage com outras calmodulinas, que podem alterar efeitos de regulação a nível de DNA, tá? Isso aqui já no núcleo celular. Porque o retículo endoplasmático ele sempre vai estar localizado muito próximo ao núcleo. Então a resposta de regulação ela pode ocorrer lá no núcleo através da interação aqui com essa proteína que é muito importante durante a transdução de sinal, que envolve cálcio, que é a calmodulina, né? Que ativa a bomba de cálcio, que por sua vez faz com que a própria calmodulina que está dentro do retículo endoplasmático interaja com algum gene, né, com alguma regulação a nível de gene no núcleo da célula, ou então com outras proteínas. Você vê que cálcio ele pode se ligar a outras proteínas e alterar também outras respostas a nível de regulação gênica. O cálcio ele pode também interagir com proteínas na membrana que estão envolvidas em rota de produção de espécies reativas de oxigênio. Porque espécies reativas de oxigênio é interessante a gente notar que elas não é que elas causem apenas problemas. Muitas vezes, quando ocorre produção de espécies reativas de oxigênio, as plantas já induzem uma resposta para controlar essas moléculas, que são muito perigosas para o metabolismo. Então, quando o oxigênio, por exemplo, produz o radical superóxido, né, que vai produzir o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, o processo ele pode ocorrer naturalmente, né, quando tem problemas durante o metabolismo celular, tem efeitos de estresses ambientais, por exemplo, ou pode ser inclusive uma resposta regulada para alterar as vias de transdução de sinal, porque o H2O2 ele consegue atravessar a membrana plasmática e aí ele vai regular diversos processos ligados a nível de DNA. Tá? Então você vê que esse processo aqui ele é regulado. As espécies reativas de oxigênio fazem parte também da rota de transdução de sinal, de acordo com algumas respostas, né? Eu vou comentar algumas mais adiante. Então você vê, a gente observa aqui, né, diversos processos ligados à regulação, né, via transportador, sinalizadores secundários, né, e entre eles, né, os mais interessantes aqui, mostrando a participação do cálcio nesses processos. Tem uma outra coisa muito interessante, que é regulação do pH, ou, consequentemente, regulação do potencial de membrana. Então, isso daqui é um outro tipo de mensageiro secundário. Tá? Então, ocorre uma percepção de sinal que vai, por sua vez, alterar o transporte de íons H+, ou do citoplasma para a parede celular,
ou da parede celular para o citoplasma. Por isso que essa seta aqui, né, no esquema 4, ela está mostrando nas duas direções. Por quê? Porque a partir do momento que ocorre alteração no pH, né, do citoplasma, vai ocorrer também alteração no potencial de membrana, que vai regular diversos processos ligados a respostas de plantas, né? Eu já comentei que durante, por exemplo, a absorção de elementos minerais, o potencial de membrana é essencial para regular o transporte de diversas daquelas substâncias. Então, como é que a planta, por exemplo, pode responder a um solo mais rico, né? Se, por exemplo, você acabou de adubar ali, ou então a um solo mais pobre em nutrientes minerais? Ela pode perceber aquele efeito lá do solo e fazer com que ocorra alguma regulação a nível, né, de proteínas transportadoras, né, alterando o pH aqui a nível de membrana plasmática, ok? Então, aqui são apenas alguns exemplos, tá, desses mensageiros secundários funcionando. E um outro tipo de moléculas interessantes durante o processo de sinalização são os próprios lipídios de membrana, que podem ser quebrados em determinados locais por enzimas chamadas de fosfolipases, tá? Que são de diversos tipos, estão mostrados aqui em rosa nesse esquema da letra A, que aí elas podem quebrar os grupos exatamente da parte hidrofílica do anel, do fosfolipídio de membrana, em diferentes pontos. E aí, quando eles quebram em diferentes pontos, vão liberar moléculas diferentes. Lembro que os diversos fosfolipídios vão ter grupos diferentes naquela porção ali da cabeça, que é exatamente a porção hidrofílica. Eu comentei isso no metabolismo de lipídios, né, os diferentes tipos que vão ter presentes ali, e que a partir do momento em que eles são quebrados através das fosfolipases, aí vão liberar lipídios diferentes, tá? Tem aqui, por exemplo, dependendo do grupo que vai estar presente na cabeça, vão liberar lipídios diferentes, e esses diversos lipídios aqui, tá aqui mostrado um esquema, né, dos tipos diferentes. Eles vão induzir respostas diferentes, como a gente está vendo aqui, tá, durante essa via de sinalização. Então veja como é interessante, né? Ocorre alteração em alguns lipídios de membrana que liberam moléculas que estavam presentes na própria membrana. Quando libera essas moléculas presentes na membrana, já ocorre uma alteração nas propriedades da membrana, tá? Quer seja membrana plasmática ou de outros compartimentos celulares. E daí, consequentemente, pode alterar o potencial de membrana ou outros processos ligados à regulação nas respostas durante o desenvolvimento da planta. Mas, ao mesmo tempo, essas moléculas que são liberadas, elas vão interagir durante a via de transdução de sinal, e aí vão induzir vão regular diversas respostas ambientais, tá? Então, por exemplo, respostas a estresses abióticos, respostas de defesa a patógenos são reguladas por alguns grupos de lipídios liberados, maturação do pólen, deiscência da antera, abertura da fluorescência, por exemplo, gravitotropismo, né, resposta em relação à gravidade, por exemplo, raízes, né, eu mostrei aquela resposta lá de crescimento de caules em resposta à gravidade, mas tem uma outra resposta muito interessante. Por exemplo, coloque uma raiz que está crescendo no sentido vertical e coloque ela no sentido horizontal. A tendência é que ela vai se curvando novamente até adquirir crescimento na vertical. Então essa resposta gravitópica, ela envolve essa alteração aqui em moléculas de sinalização de lipídios e várias outras. Então, inclusive aqui, né? Então, abertura de estômatos, sobrevivência celular, tolerância a estresse, diferenciação, padronização de pelos radiculares. Abertura de estômatos também pode ser regulada por outra classe de lipídios ali presentes, tolerância seca, germinação de sementes, percepção de luz e várias outras respostas a estresse, tá? Então você vê que não adianta a gente ficar decorando cada uma dessas respostas. O que eu quero mostrar é que essas próprias moléculas lipídicas, elas podem estar envolvidas
em diversas rotas de sinalização, né, controlando diversos processos ligados ao desenvolvimento de plantas. E, né, para iniciar aqui, a parte de regulação hormonal, tá? Então, os hormônios, o que é um hormônio? Tá? Na definição para hormônios animais, provavelmente vocês já viram alguma definição mais ou menos explicando como é que são essas moléculas. Então, basicamente é a mesma coisa em plantas. Hormônios são moléculas que são produzidas em pequena quantidade, não são necessárias em grande quantidade, então em quantidades muito pequenas, que não têm efeito metabólico, mas têm efeito regulatório. Elas são produzidas em um determinado local e induzem a sua resposta em um outro local. Tá? Por exemplo, são produzidos em uma célula e acabam induzindo a sua resposta em uma outra célula. Então, são mensageiros químicos que vão modular algum processo ligado ao desenvolvimento de plantas. Normalmente, esses hormônios eles vão interagir com proteínas e daí, né, vão participar. Essas proteínas vão ser receptoras da rota de transdução de sinal. Tá? Então, por exemplo, um hormônio produzido lá na raiz, que vai ter efeito na parte aérea, ele vai ser percebido por um receptor que está na parte aérea, que é uma proteína reguladora, e que vai iniciar a rota de transdução de sinal, que pode envolver as quinases, que pode envolver mensageiros secundários, que pode envolver lipídios de membrana, né, e vários outros que eu comentei aqui já nessa aula de hoje. Ok? Então, essa regulação, né, a nível de hormônios, então observe como é que ela pode ocorrer normalmente, tá? Então tem a entrada ambiental, que é exatamente o sinal ambiental que deve ser percebido, que deve regular a síntese de algum hormônio vegetal. E daí esse hormônio ele vai ser transportado para o local de ação, né, para induzir a resposta, e vai ter que ser percebido por um receptor. E a partir do momento que ele é percebido por um receptor, ele inicia a transdução de sinal, que a gente já viu aqui na aula de hoje, e que por sua vez vai induzir a resposta, que é necessária lá para o desenvolvimento de plantas. Que por sua vez a resposta ela pode inclusive produzir a sua própria inibição. Então, depois que a resposta ocorreu, ela pode ser desativada. E daí vem o limiar, aliás, né, que eu já comentei, que pode, por exemplo, inibir a síntese do próprio hormônio. Então, o hormônio foi sintetizado, induzir a resposta, o próprio hormônio que depois de induzir a resposta, ele vai ser inibido o seu processo de síntese. Ou então, pode até ser estimulado, dependendo da situação. Se a planta precisa ainda continuar estimulando aquele processo que foi iniciado, ela pode estimular a síntese de mais hormônio, ou então, né, pode inibir. Tá? Isso vai depender do processo de regulação. Então, como eu já comentei também no início dessa aula, né, essa entrada pode ser de uma resposta ambiental ou pode ser ligada ao desenvolvimento da planta, naturalmente. Tá? Ela vai passar por fases de desenvolvimento que, consequentemente, vão alterar processos ligados à sua programação. Então, por exemplo, uma planta, eu já comentei o exemplo, né, da planta que passa do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo, vai ter que alterar muita coisa a nível de DNA em órgãos específicos para que ela possa, por exemplo, se programar para a fase reprodutiva. Tá? Então, isso é um exemplo de desenvolvimento programado. Bom, quando a resposta ela precisa ser finalizada, ela pode ser finalizada de diversos tipos, através de hormônio, quando o hormônio já induziu sua resposta, né, e essa resposta não é mais necessária. Ela pode ser terminada da seguinte maneira: o hormônio ele pode ser compartimentalizado ou então conjugado. Compartimentalizado é basicamente transportar para uma determinada organela, normalmente vacúolos. Tá? Então, induzir a resposta, manda o hormônio para o vacúolo para que ele não continue provocando efeitos indesejados. Ou então conjugação, que significa ligação com alguma outra molécula, normalmente moléculas orgânicas. Tá? Mas pode ser inorgânicas também. Então, a partir do momento que ele fica ligado a uma outra molécula, ele já altera as suas características químicas e deixa de induzir a resposta. Ou então, o hormônio pode ser degradado via catabolismo, né, o processo de degradação mesmo do hormônio, depois que ele induziu a resposta, ou pode sair daquela célula ou daquele compartimento celular.
tá? Que é exatamente o refluxo, manda ele para outro local, porque naquele local ali a resposta já foi induzida e não é mais necessária. Então isso são efeitos, né, de exemplos, aliás, de término de resposta durante a regulação hormonal. Bom, a gente vai estudar ainda alguns hormônios aqui na disciplina, mas como a gente já estudou o ácido abscísico, aí eu quero voltar nesse exemplo aqui que eu já comentei lá em relações hídricas, para a gente entender uma via de resposta hormonal que altera a transdução de sinal. Então, onde é que o ácido abscísico é sintetizado? Ele é sintetizado em raízes, mas eu estou mostrando aqui um efeito do ácido abscísico induzindo fechamento de estômatos. Então essas duas células aqui representam células guarda de estômatos. Então vejam que o ácido abscísico foi sintetizado num local, foi transportado para outro em quantidades pequenas, por isso que é um hormônio, né? Então é a mesma definição de hormônios animais. E daí, ao chegar na célula guarda, o ácido abscísico se liga a um receptor. Esse receptor está na membrana plasmática, eu já mostrei que poderia estar também no citoplasma, né? E aqui induz uma rota de transdução de sinal, que, por exemplo, está envolvendo quebra de lipídios de membrana, né, nesse caso aqui, produção de espécies reativas de oxigênio, tudo isso eu já comentei aqui na disciplina de hoje, alteração de canais de cálcio, cálcio aqui no caso como mensageiro secundário, que aí o cálcio ele faz o seguinte, ele interage com algumas daquelas proteínas que eu mostrei, né, que se ligam ao cálcio e que regulam, por exemplo, inibem a entrada de potássio. Quando o potássio deixa de entrar na célula guarda, consequentemente vai diminuir o efeito osmótico. Então o estômago vai ficar mais fechado. A gente viu tudo isso lá em relações hídricas. Ou então o cálcio interagindo com aquelas proteínas pode induzir a saída de mais cálcio que está armazenado em vacúolos para aumentar a resposta, e que por sua vez vai induzir a saída de potássio e cloro dos vacúolos, para que depois que eles saem dos vacúolos, eles vão sair também das células. E daí se inibe a entrada de potássio e induz a saída de potássio, o efeito que a gente vai ter aumenta o potencial osmótico da célula guarda, consequentemente aumenta o potencial hídrico da célula guarda, e ela vai perder água para as células vizinhas. Então aí depois induz o fechamento de estômagos. Estou revisando isso, a gente viu tudo isso lá em relações hídricas, só para mostrar como eu comentei que a entrada e a saída de íons regulam a abertura e fechamento de estômagos, mas eu não tinha como comentar naquele momento como é que o sinal é percebido e como é que ele é transmitido até regular essa entrada e essa saída de íons nas células. O ácido abscísico ele também está envolvido em uma outra via de transdução de sinal. Essa aqui é a via ou a rota que envolve espécie reativa de oxigênio. Ele está envolvido nessa outra rota aqui também, tá? Que envolve interação com outros mensageiros secundários, que por sua vez altera ou inibe aqui as bombas de H+, ATPases da membrana plasmática. Consequentemente, vai alterar o potencial da membrana e vai inibir a entrada de alguns íons nas células guarda. E daí, consequentemente, vai ter o mesmo efeito que eu acabei de comentar. Deixa de entrar íons, então o potencial osmótico é maior, o potencial hídrico é maior, e a tendência é sair água dessa célula guarda, né, para as células vizinhas. Tá? Essas duas rotas aqui funcionam normalmente durante o processo de fechamento de estômatos, que envolve o ácido abscísico, né, que é um hormônio vegetal. E eu já comentei qual que é a importância disso lá em relações hídricas. Então a planta percebe que o solo está secando, mesmo tendo água disponível ainda para a sua sobrevivência, mas ela diz, opa, vamos começar a fechar os estômatos porque o solo está começando a ficar seco. Então vamos economizar água aí na parte aérea. E daí, né, como é que a raiz se comunica com a parte aérea? Se comunica via hormônio, via ácido abscísico aqui nesse caso. Tá? Então o ácido abscísico está muito ligado, a principal importância dele durante
a regulação do desenvolvimento de plantas é na percepção de estresses ambientais. Ok? Bom, mas existem vários hormônios para a gente estudar aqui na nossa disciplina. Eu estou mostrando aqui 9 classes de hormônios vegetais, que também são chamados de fito-hormônios, e eu vou comentar sobre efeitos de cada um deles durante processos de regulação do desenvolvimento ou regulação de acordo com fatores ambientais de curto prazo, tá? Porque tem a regulação do desenvolvimento que envolve efeitos de longo prazo, mas tem processos de regulação que eles têm que ocorrer de forma imediata, por exemplo, abertura e fechamento de estômatos, ativação de determinadas enzimas ou inativação. Então, tudo isso são respostas rápidas que também podem ser reguladas por fito-hormônios. Então, aqui eu vou comentar sobre auxinas, que foram os primeiros hormônios vegetais a serem descobertos. Vou comentar também sobre giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico, que eu já comentei bastante sobre ele, né? Mas eu vou dar uma revisada sobre outros processos que são regulados pelo ácido abscísico, além do fechamento de estômatos. Esses 5 aqui são os mais estudados porque foram os primeiros a serem descobertos, e daí depois, né, vieram a sequência de vários outros, como ácido salicílico, estrigolactona, gracinoesteroides, ácido jasmônico e por aí vai, tá? E podem ter certeza que de agora em diante, diversas outras substâncias que podem ser classificadas como fito-hormônios tendem a ser descobertas, regulando talvez processos não tão, digamos assim, quantitativos como essas classes aqui, mas alguns processos muito específicos. Então tem uma tendência de diversas outras classes serem descobertas. Bom, mas por enquanto a gente fica por aqui. Na sequência eu vou começar a falar sobre esses hormônios vegetais e processos que eles regulam durante respostas de desenvolvimento ou respostas rápidas de acordo com fatores ambientais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.